meu povo! Como é que vocês estão? Bom, hoje nesse papo sem edição, eu vou falar sobre as 3 coisas que transformaram a minha mentalidade e principalmente me fizeram parar de me sentir atrasada na vida. Porque assim, tive fases e fases da minha vida que eu me sentia completamente atrasada, completamente perdida. E essas 3 coisas foram fundamentais para que eu mudasse essa minha cabeça. E esse quadro de papo sem edição é que de fato não vai ter edição, tá? Só para vocês saberem. Então se vocês verem gatos passando aqui, briga de gato, bololô, e eu lendo meu caderninho porque eu sou uma jovem senhora que ainda escreve no papel, né? Eu tenho esse pequeno vício de escrever, tenho 400 cadernos, depois para lembrar qual caderno que eu anotei é uma luta, mas agora esse é o nosso caderninho aqui desse papo sem edição. Eu leio junto com vocês insights que eu tive, falo para vocês coisas que eu vivi no meu dia a dia de fato, coisas que eu aprendi, coisas que eu faço e também espero que o que me transformou também transforme vocês. E como é um papo sem edição, assim, vão ter respiros, vão ter, como eu já falei, gatos passando, vão ter momentos que eu vou parar para ler. E é isso, é para ser essa conversa aqui como se a gente estivesse tomando um cafezinho junto. Inclusive, deixa eu pegar meu café aqui. Eu só não faço esse ao vivo. Não sei porque que eu não faço isso ao vivo, mas vamos ver. Se esse quadro vingar, a ideia é que a gente comece a fazer ao vivo e assim eu consigo trocar essa ideia com vocês, vou conversando, não fica somente um monólogo, tá bom? Mas eu tenho, né, alguns parafusos a menos, vou fingir que eu estou conversando com vocês aqui para que esse papo fique mais dinâmico, fique mais solto. Fechado? Pega teu café, papel e caneta e bora! Pra quem não sabe, eu só tomo café frio. Então se o café tá muito quente, eu já não gosto. Tem que estar frio. Bom, vamos lá. Teve uma época da minha vida, galera, que eu tive que abandonar, não digo nem trancar a faculdade, porque trancar, teria que ir lá trancar, e pra trancar eu precisava pagar o que eu tava devendo, né? Mas eu não tinha nem como fazer isso na faculdade, porque realmente estava uma dívida enorme, né? E eu não tinha mais condição nenhuma de continuar. E foi realmente necessário eu abandonar a faculdade de medicina no 7º semestre. Por questões financeiras, enfim, teve muitos vieses ali que aconteceram comigo e com a minha família que mudaram completamente o rumo da nossa história. Então eu me vi ali com os meus 23, 24 anos, voltando para a casa dos meus pais, voltando para minha cidade natal, vendo todos os meus colegas, né, de escola se formando ou já assim com a vida já engrenada, né? E eu tava ali. Se alguém me perguntasse quem eu era naquela época, eu não sabia dizer o que eu era, o que eu era. Eu acho que uma coisa boba, mas que me incomodava profundamente, que eu precisei até mesmo tratar com a psicóloga, e isso foi que uma das perguntas que mais me incomodava responder era quando a pessoa perguntava pra mim, qual é a sua profissão? Sabe, às vezes eu ia fazer qualquer coisa, assim, eu ia numa consulta, eu ia comprar alguma coisa, a pessoa tava preenchendo um cadastro, ela perguntava minha profissão, aquilo ali me trazia uma sensação tão ruim, porque eu não sabia qual profissão eu tinha, ou se é que eu tinha uma profissão. Então isso me incomodou muito por muito tempo. E 3 coisas que mudaram completamente assim minha mentalidade fizeram que eu conseguisse trazer uma autoconfiança, trazer de volta uma mentalidade de crescimento, né? E fazer com que eu saísse ali do fundo do poço mesmo. A primeira coisa que eu mudei, né, nesse meio campo assim, foi realmente mudar a minha mentalidade, daquela mentalidade michuruca que eu tinha para uma mentalidade protagonista. Por que eu digo michuruca? Porque eu só fui me deparar da mentalidade michuruca que eu tinha quando eu descobri que outras pessoas tinham outros tipos de mentalidade. Como assim, né? Deixa eu tentar ser o mais clara possível com vocês. Eu, quando voltei para essa cidade, né, dos meus pais, a minha cidade também, voltei e tudo mais, eu comecei a ser recepcionista de hotel. E eu lembro que eu perguntava para os meus colegas, assim, inclusive tive excelentes colegas nessa época, muito bons, e eu perguntava para eles assim, aqui a gente cresce para onde, né? A gente tá aqui como recepcionista, como é que a gente faz para crescer nosso salário, como é que a gente faz, enfim, para, né, nossa carreira ir mais para frente. Eles falaram, não, a gente depende, na verdade, do governo aumentar o salário mínimo. Que a gente sempre vai ganhar aqui o salário mínimo, não tem comissão, não tem outro cargo acima que a gente possa conquistar. E aí eu falei, caraca, olha onde eu estou, trabalhando de domingo a domingo com uma folga na semana, porque hotel é assim, né? Assim como trabalhar em shopping. E não tem pra onde crescer. Eu vou viver
com um salário mínimo. E, galera, parabéns para quem consegue viver com salário mínimo, mas é uma coisa assustadora. E eu falei, cara, não dá. Não dá para continuar desse jeito. E lembro que eu tava meio perdida ainda nessa época, e eu entrei numa empresa que lá sim, as pessoas todas tinham uma mentalidade de crescimento. E a primeira coisa que eu inclusive indico pra vocês, não tá entre as 3 coisas que eu vou falar pra vocês que eu mudei não, tá? Porque essa daí não foi intencional. As outras eu mudei intencionalmente, e é isso que eu quero que você faça, que você consiga mudar intencionalmente, querendo mudar, porque é isso que vai fazer diferença. Mas eu mudei meu ambiente. Então eu saí de um lugar que tava todo mundo ali, ó, não, tá tudo bem eu tá ganhando salário mínimo, eu não quero ganhar mais. Tá tudo bem. E tá tudo bem também se você pensar assim, né? Mas eu não queria estar no meio dessas pessoas porque eu queria algo mais pra minha vida. E quando eu mudei desse ambiente para um outro, que realmente as pessoas estavam querendo crescer, que todos os dias elas tinham motivações, tinham missões, tinham metas e tal. Quando eu mudei esse ambiente, eu falei, caraca, dá pra ter alguma coisa aqui. Talvez aqui eu saia do fundo do poço, porque assim, galera, tava feio o negócio. E aí a primeira coisa que eu precisei mudar foi isso. Primeiro, entender qual era a mentalidade que eu tinha, porque eu nem sabia qual era. E eu comecei a perceber que, primeiro, eu tinha uma mentalidade vitimista absurda. Tudo eu colocava que era culpa de algo ou alguém, nunca era minha culpa. Para vocês terem uma ideia, a gente sofreu, né, eu e minha família, um incêndio que destruiu todos os nossos bens. Só não a nossa casa, né, mas os nossos bens que davam sustento para nossa família. E eu colocava isso como justificativa para vários fracassos meus. Não, eu não vou conseguir fazer isso porque a gente teve um incêndio. Não, eu não vou conseguir fazer aquilo porque a gente teve um incêndio. Então eu sempre ficava com o incêndio ali como se fosse um acessório ali. Toda vez que eu fracassava em algo, eu colocava isso como justificativa, não só para os outros. Pior, eu fazia isso para mim. Então eu mesmo justificava os meus fracassos em base em algo que é impossível mudar. Porque, primeiro, tá no passado, não dá para mudar. Segundo, que já tinha acontecido, era um incêndio, como é que eu vou... Enfim, não tinha como. Então eu falei, caramba, eu tenho uma mentalidade vitimista, velho. Eu tô colocando culpa em coisas que eu não vou conseguir mudar nunca. Então eu vou sempre ficar nessa aqui, com essa mentalidade michuruca, sempre justificando meu fracasso com base em coisas que eu não controlo. Ou seja, se eu continuar desse jeito, eu não vou sair de onde eu tô. Porque eu não tô assumindo. Porque não tá na minha mão, não tá no meu controle. Então acho que foi a primeira virada para eu parar de me sentir atrasada na vida, foi isso. Eu mudar essa mentalidade de as coisas estão interferindo no meu sucesso para eu não quero saber o que está acontecendo. Eu vou fazer. Eu sou responsável pela mudança da minha vida. Eu sou responsável por fazer qualquer coisa acontecer. E eu sei que parece meu papo de coach, galera, mas essa viradinha de chave, cara, ela construiu em mim uma mentalidade tão blindada que hoje eu falo isso sem arrogância alguma, tá, galera? Falando pra vocês porque eu quero que vocês alcancem isso. De pegar qualquer coisa pra fazer e falar, eu vou fazer. Ah, mas é difícil. Ah, mas precisa de Y, X, Z. Ah, mas é caro. Ah, mas não interessa. Se eu pegar, eu vou fazer. Então, essa determinação, essa confiança veio por conta de uma mudança de mentalidade lá atrás. Que eu falei que se eu me tornar protagonista do que eu estou fazendo, e eu sei que eu vou fazer bem feito, logo vai dar certo. É uma questão de tempo. É uma questão de fazer, errar, corrigir e continuar. E pronto, vai dar certo. Então essa mentalidade, ela mudou absurdo, assim, a minha cabeça. E foi fundamental. Eu digo que foi a base para que eu tivesse as outras mudanças na minha vida. E a segunda coisa que eu considero que foi muito importante para eu não me sentir travada e para eu não me sentir atrasada em relação aos outros ali, a minha vida, foi a parte de não olhar pro lado. Porque imagina, eu tava com meus 23, 24 anos, sem faculdade, sem profissão, não sabia o que eu era, olhava pro lado, todos os meus amigos tinham uma profissão, todos os meus amigos sabiam dizer o que eles eram, e eu me sentia um fracasso. Eu me comparava. E uma das coisas que foi fundamental para me blindar nesse sentido foi, se eu for olhar para o lado, que seja para me inspirar e não para me colocar mais para baixo. Até porque cada um tem sua régua.
Sim, eu tive um incêndio. Sim, eu tive outras coisas. Tá, mas o que eu tô fazendo agora? Eu estou fazendo isso. A pessoa que tá do meu lado tá fazendo o quê? Eu sei lá. Eu não faço a menor ideia do que ela tá fazendo. Então, se eu não sei, se eu não faço a menor ideia do que ela tá fazendo, eu não tenho que estar olhando pro lado. Eu tenho que estar fazendo o meu aqui, cara, que aqui eu tenho controle. É como se você estivesse num carro. Você tá parado num semáforo ali. O semáforo abre, você olha pro lado, pro carro do lado. Você vai acelerando, olhando pro carro do lado. O que vai acontecer? Já me deu até um ciricutico aqui, que a gente teve um acidente de carro. Recentemente, eu não, né? O meu marido teve, Deus o livre. Graças a Deus ele tá bem, mas perdemos o carro. Mas enfim. Então, se você tá olhando pro lado aqui, primeiro você bate o carro, ou você desvia e sai da pista, enfim, alguma desgrama vai acontecer. E pra que raio você tá olhando pro lado? O carro é bonito? Pô, bacana, se inspira. Olha pro lado, volta pra sua. Olhou pro lado, pô, carro bonito, mas eu vou voltar pra minha estrada, pro meu carro. E vai seguindo o teu caminho. Se for para olhar para o lado, olha para se inspirar e volta. Não fica lá. Não fica lá. Então, era uma das coisas que eu só abaixava minha cabeça e focava no meu. Focava no meu. E isso foi fundamental. Inclusive, essa época eu lembro que eu fiz uma limpa no meu Instagram, mas foi uma limpa mesmo, assim. Nada contra quem eu parei de seguir, tá, galera? Pelo contrário, torço por todos. Porém, não estava me fazendo bem. Não estava me fazendo bem acompanhar. E a rede social é minha, né? Então acho que a gente precisa criar ambientes, já que a gente às vezes não consegue mudar completamente de ambiente, mas criar ambientes que sejam propícios para o teu crescimento. Então pronto, mudei de trabalho, já fui para um trabalho que a mentalidade das pessoas era um pouco mais de crescimento, né? Uma mentalidade protagonista. Agora, o que eu tô consumindo? Rede social. O que na minha rede social tá me trazendo realmente uma mentalidade protagonista, uma mentalidade de crescimento? Se essa rede social não tá me trazendo isso, tá errado. Tá errado. Inclusive, é uma das coisas que meu marido admira em mim. Que ele fala assim, eu não sei como é que você consegue. Porque você abre sua rede social, você faz o que você tem que fazer e sai. Eu falei, eu sempre olhei minha rede social como ferramenta de trabalho. Seja eu trabalhando na rede social, ou seja eu trabalhando fora da rede social. Ela é minha ferramenta de trabalho. Então, se eu entro na rede social, eu sei bem o que eu vou fazer. E eu também sei bem o que eu vou consumir. Se for para eu assistir algum vídeo na rede social, esse vídeo tem que me trazer alguma coisa. Ensinamentos, inspirações. Caso contrário, se me trouxer inveja, se me trouxer tristeza, se me trouxer qualquer sentimento que não seja benéfico pro que eu quero, tá errado. Sai, tem que sair da minha base. Então acho que essa foi uma das coisas que mais, assim, realmente transformou, porque foi um ambiente que eu consegui controlar, sabe? O que eu consumia e quando olhar pro lado. Eu tinha colegas que trabalhavam comigo, que eu olhava pro lado, via eles vendendo mais que eu, por exemplo, e eu perguntava, cara, o que você está fazendo? Para ver se alguma coisa do que você faz hoje, eu posso colocar para eu fazer também e dar mais certo. Então não era uma inveja, era uma inspiração. Eu quero saber exatamente o que ele está fazendo, para saber o que ele faz que dá certo para ele, que pode também dar certo para mim. Então não era um olhar de, caraca, olha lá, ele está conseguindo crescer. Não era, pô, que massa, cara, o que você tá fazendo que você tá acelerando o seu crescimento? É essa a visão que você tem que ter. E isso foi muito importante na mudança da minha mentalidade, do meu ambiente, e fez com que eu parasse de me sentir atrasada, porque se você tá se ancorando, né, colocando ali essa parte em pessoas, em vidas de pessoas, é óbvio, você vai se sentir atrasado. É como se um navio transatlântico tivesse se sentido atrasado a uma lancha. Você tá se comparando, pô, com outro veículo, outro estilo, outras coisas ali, né? E minha luz apagou, mas a gente continuou porque eu falei que isso aqui era CC edição. Não vai acender de novo? Talvez não, porque acabou a bateria dela. Tá bem fraquinha a bichinha. Mas bora continuar, que é sem edição mesmo esse negócio. Então, a edição dá dor de cabeça, meu povo, pelo amor de Deus. Mas bom, vamos lá. Falado sobre esse segundo ponto, vamos ao terceiro ponto. E esse é o terceiro ponto que, inclusive, ele é o mais rápido de você aplicar. Os outros, né, o de mudar a sua mentalidade michuruca para mentalidade de protagonismo, de você parar de se comparar, é um processo de construção. Porém, esse terceiro aqui, cara, isso você consegue aplicar agora. Assistiu esse vídeo, você já consegue aplicar. Que foi a técnica de Little Vitórias. A técnica de Little Vitórias é uma técnica que eu criei, tá? Na verdade, não foi eu que criei, não. Acho que já foi criado. Eu só rebatizei para algo que fazia sentido para mim. E é assim que as coisas se criam, né, hoje em dia, na internet. Mas vamos lá. As Little Vitórias são o seguinte. Eu, por exemplo,
Passei um tempo da minha vida acordando. A primeira coisa que eu fazia era abrir Instagram, na época no TikTok, né? Eu sou velha, pra quem não sabe. Então eu abri o Instagram e ficava lá rolando. E eu da cama ainda. Se eu assistisse um vídeo de animaizinho sofrendo, né? Ou alguma coisa assim do tipo, meu dia ficava horroroso. Se eu via alguma desgraça, alguma notícia ruim, meu dia ficava horroroso. E eu nem tinha saído da cama e eu já estraguei meu dia. Provavelmente muitas pessoas estão se identificando agora, né? Então a primeira coisa que eu comecei a mudar na minha rotina foram criar little vitórias. Eu sou um pouco competitiva, acho que quem me conhece vai saber, sabe disso bem, que eu sou bem competitiva. E eu competia comigo mesma. Eu criava coisinhas bobas, little mesmo, pequenininhas, sabe? De desafios diários. E por que isso é importante, galera? Porque quando você tá, primeiro, se sentindo atrasado na vida, em comparação com outras pessoas, você tá como com a sua autoconfiança? Lá embaixo. Você sabe cara, você começa a achar que você nunca vai sair dali. Então, para que você fortaleça essa sua mentalidade, essa sua autoconfiança, é importante que você ganhe. Como assim você ganhe? Ganhe uma grande meta, um grande objetivo, um grande desafio? Claro que não, porque isso é construído também. Mas esse grande desafio, ele só vai ser construído se você tiver pequenas vitórias até chegar a ele. Aquele papo de coach de tijolinho a tijolinho, né? Ou de grão em grão, a galinha enche o papo, enfim, qualquer frase motivacional que você já tenha escutado aí. Mas para você criar uma mentalidade confiante e forte, você precisa ir criando sucessos, pequenos sucessos no seu cérebro. Pequenos sucessos. Ele vai se tornando mais forte, é como se fosse uma musculatura. Quando a gente vai fazer um exercício, a gente faz ali a contração, né? A contração da musculatura e vai aumentando o peso e ele vai hipertrofiando. A confiança é igual. Você vai colocando desafios, pequenos desafios. Você começa com 1 quilinho. Você e as velhinhas da academia lá, 1 quilinho. Depois vai para 2 quilinhos, 3 quilinhos. Daqui a pouco você tá ali acabando com o peso da academia. Por quê? Você começou com um pezinho. Eu comecei colocando para eu beber água. Só para vocês terem uma ideia. Todo dia, quando eu acordar, primeiro, foi antes de beber água, foi isso. Tocou o despertador, não tem soneca. Tocou o despertador, tem que levantar. Ah, mas eu só dormi 3 horas essa noite. Beleza, eu levanto e eu vou dormir no sofá. Acredite, meu marido pode até comentar aqui. Eu tô dormindo no sofá. Mas eu levantei. Porque eu falei, eu não vou apertar a soneca. Eu me recuso. E aí, quando eu não aperto e eu levanto, primeira vitória. Já vai pro meu cabeça. Meu cérebro já sabe. Eita, começamos ganhando o dia. Boa, Carol. Aí eu vou, segunda vitória, beber água. A gente acabou de dormir 7, 8 horas, nosso corpo está desidratado, a gente não está hidratado, logo boa parte das funções do nosso organismo não estão funcionando bem porque estão sem água. Eu vou lá e bebo um copaço d'água. Boa, Carol, segunda vitória do dia. E aí eu começo. Abro o Instagram? Não. Eu só vou abrir qualquer rede social, WhatsApp, Instagram, TikTok, qualquer coisa desse tipo, depois que eu fizer o download da alma pro corpo. Enquanto isso, eu pego meu cafezinho, eu faço uma leitura, faço uma meditação, faço uma oração. Então o meu dia ele começa completamente diferente. Primeira coisa, ele não começa na correria, atrasado porque eu apertei o soneca. Segunda coisa, minha cabeça, meus raciocínios estão plenos porque eles já estão ali hidratados. O cérebro é o órgão que mais precisa de água, gente. Então se eu me hidrato logo de manhã, meu cérebro já começa se hidratando e pá, ele fica já em alta performance. Terceira coisa, eu não vejo coisa ruim ou coisas que podem impactar meu dia. Eu vou ler um livro, eu vou ver minhas plantas, eu vou brincar com um gato, eu vou olhar pro nada. Às vezes eu juro pra vocês que às vezes eu acordo e fico lá. Tá pensando em uma coisa? Não, eu tô na caixa do nada e me esquece lá. Daqui a pouco eu volto. É o momento que meu cérebro provavelmente tá se reestruturando para mais um dia. Então essas pequenas vitórias do dia vão me engrandecendo. E sabe o que é mais legal? É que quando você vence essas pequenas vitórias, esses pequenos desafios, quando você chega para um desafio um pouco maior, sua mentalidade é outra. Porque imagina, se você não consegue cumprir com o que você fala para você mesmo, se você não consegue cumprir com uma meta que você propôs para você mesmo, como é que você vai falar com segurança com o cliente? Como é que você vai bater uma meta desafiadora na sua empresa? Se você não consegue
cumprir com o que você fala pra você mesmo, o seu inconsciente já te deixa fragilizado para as próximas metas. As próximas metas mais desafiadoras. Pô, será que eu consigo? Pô, será que eu tô pronto? A gente fica com vários receios, porque a gente não fortaleceu nossa mente. Então, por exemplo, quando eu começo o meu dia já com pequenas vitórias, cara, eu chego para trabalhar uma máquina. Porque eu já venci vários obstáculos até ali. E quando eu chego para trabalhar, minha autoconfiança tá cheia. O combustível dela, ó, tô pilhadaça. As meninas que trabalham comigo sabem. Principalmente na segunda-feira, que é o Dia Internacional da Mudança, né? Todo mundo coloca coisa pra fazer na segunda-feira. Então, a terceira coisa que eu mudei pra me sentir melhor e não me sentir atrasada na vida foi isso. Foi realmente criar little vitórias no meu dia que foram fortalecendo minha autoconfiança. E hoje fizeram eu ter essa mentalidade. Que eu confesso pra vocês, acho que hoje podem me tirar tudo. Tudo. Mas com a minha mentalidade que eu tenho hoje, eu conquisto tudo de novo. Que é algo fundamental. Eu até já mudei várias vezes de profissão, né? Já fiz uma coisa, já fiz outra coisa. E é muito louco, porque quando você tá com essa mentalidade, independente do lugar que você esteja, você faz bem feito. Porque você tem um controle. Primeiro, minha mentalidade é de protagonista, eu vou fazer. Segundo, eu não me comparo com ninguém. Eu sei da minha história, eu vou fazer porque eu sei que eu sou capaz. E terceiro, eu já venci coisas absurdas antes. Então eu vou vencer isso também. Então essas são as 3 coisas que fizeram eu não me sentir mais atrasada na vida. E eu espero de coração que isso também faça você se sentir melhor. E esse foi o nosso papo sem edição. Espero que o próximo traga algo mais relevantes aí. Inclusive, comentem aqui. Alguma dessas 3 você está cometendo? Conta pra mim, eu vou adorar saber. E é isso. Se inscreve aqui no canal se você ainda não tá inscrito. Curte esse vídeo, manda pra aquela pessoa que precisa dar uns tapas na cara dela, sabe? Acorda pra vida. Se esse vídeo ajudar, eu vou ficar muito feliz, viu? E um beijo e até o próximo Papo Sem Edição. Até mais, tchau, tchau.